Bom dia, meus amores, quase boa tarde, né? Vamos um pouquinho de expansão marítima. Lembrando que essa aula é para meus alunos do Colégio Brigadeiro e também da FAETEC, do primeiro ano. Vamos lá, meus amores. Expansão marítima. Eu sempre gosto de fazer um parâmetro, né? Fazer uma comparação com, por exemplo, a curiosidade que nós temos naturalmente sobre se há vida fora do nosso planeta, né? Tá sempre jornais, filmes e mesmo no bate-papo a gente sempre questiona: será que há vida em outro planeta? Pois bem, essa curiosidade natural também fazia parte, claro, lá na Europa, dos europeus, lá do século XI, do século XII e até mesmo antes. Por quê? Porque havia uma limitação para eles. Hoje em dia, a nossa limitação é o espaço, né? A gente olha para cima e não tem a capacidade de viajar como desejaríamos para descobrir e matar a nossa curiosidade. E naquela época também os europeus eram muito limitados, não pelo espaço. O espaço até para eles era mais algo religioso, né? De o céu religioso deles, e abaixo o inferno. Agora eles tinham muita curiosidade, tinham muita imaginação, da mesma forma que nós temos imaginação em relação aos seres de outros planetas, eles tinham em relação aos seres que será que existiriam outros seres no além-mar? Pois, como eu disse anteriormente, eles eram muito limitados tecnologicamente para as viagens marítimas, como nós somos limitados para as viagens do espaço. Claro que em relação à viagem do espaço há mais limitação, mas para eles na época também havia uma grande limitação. Então, era preciso toda uma união de esforços para que houvesse um investimento para as viagens ultramarinas, tá? E esse esforço ele é favorecido pelo surgimento dos estados nacionais. Os países, quando há a centralização política, absolutismo monárquico, as leis comerciais que viabilizem um enriquecimento do Estado, mercantilismo, esses fenômenos acabaram proporcionando investimentos em tecnologia para que eles pudessem fazer essas viagens. Por isso que é muito fácil saber quem foram a ordem dos países a se lançar ao mar. Conforme eles foram formando seus estados nacionais, conforme aqueles reinos se uniam e formavam países, expansão marítima logo começava, ou seja, havia a união entre os poderosos. Quem eram os poderosos? Rei, que era o Estado, né? Nobreza, que era também Estado, e burguesia, e também a Igreja Católica, que era uma instituição bastante poderosa naquele período. Então, a formação do Estado proporcionava essa aventura, tá? E por trás da expansão marítima havia, claro, que o interesse comercial. É que alguns professores gostam de partir logo para o interesse comercial, né? Mas todo mundo sonha, claro, tem, né, pessoal, as possibilidades comerciais do espaço, mas é só isso? Não é só isso, né? Como falei anteriormente, a curiosidade natural do ser humano frente ao desconhecido. E hoje em dia, mais uma vez utilizando como parâmetro, hoje em dia nós temos várias agências voltadas para essas viagens ao espaço, né? A mais famosa delas, a NASA, nos Estados Unidos. E na época, conforme
na época em relação à expansão marítima, conforme os países, falei com vocês, iam se centralizando. No caso, o primeiro país a se centralizar, qual foi o primeiro país a surgir? Portugal. Então, com o surgimento também há uma espécie de NASA, entre aspas, né, em Portugal, que foi a chamada Escola de Sagres, que nada mais foi do que o investimento do Estado junto com a burguesia, junto com a nobreza, junto com a igreja, para que se inventassem novas tecnologias e se aprimorassem novas tecnologias, como a bússola, o astrolábio e a principal tecnologia, a caravela. Por quê? A caravela era uma embarcação que proporcionava, mesmo que se o vento não estivesse a favor, proporcionava uma navegação constante por causa de uma tecnologia que eles usavam de qualquer lugar que o vento estivesse direcionado, eles conseguiam direcionar para onde eles desejavam. Então o barco parado não ficava, proporcionando viagens mais rápidas, né? É até um absurdo a gente falar viagens mais rápidas, tendo o parâmetro que nós temos hoje em dia. Mas para a época eram viagens mais rápidas, tá? Então, meus amores, agora vamos o interesse comercial. Qual era o interesse comercial? O produto mais apreciado na época na Europa eram as chamadas especiarias, que são os temperos que nós usamos para dar gosto aos alimentos, e na época também uma outra função que eles achavam que era não deixar o alimento, fazer que o alimento não apodrecesse tão rapidamente. Hoje em dia a gente sabe que não adianta tempero, que o alimento apodrece, mas naquela época eles não sabiam, tá? Então eles imaginavam que se colocasse bastante pimenta, bastante noz, que eram as especiarias, o alimento, eles conseguiam conservar mais tempo o alimento. Ah, professor, por que eles não colocavam na geladeira? Será porque não existia a geladeira? Tem a energia elétrica, né? Então é isso. Com a falta da geladeira, já que não existia nem energia elétrica, ainda mais a geladeira, eles utilizavam as especiarias para conservar os alimentos. Porém, essas especiarias, elas eram muito caras. Por quê? Porque elas eram conseguidas pelos comerciantes italianos, lembrando que a Itália ainda não existia, e existiam várias cidades-estados, então a gente destaca aqui Gênova e Veneza. Essas cidades italianas, elas conseguiam, navegando pelo mar Mediterrâneo, navegavam até onde hoje é a Turquia, e lá eles pegavam e compravam essas mercadorias junto aos comerciantes árabes. Então, olha só, os árabes pegavam essas mercadorias lá nas Índias e levavam até a Turquia, tá? Constantinopla, hoje em dia Istambul, né? Mas levavam até a Turquia, e os comerciantes italianos, navegando pelo mar Mediterrâneo, eles pegavam essas mercadorias e levavam e distribuíam para toda a Europa. Então, para chegar a países como Portugal, Espanha, França, essas mercadorias chegavam com preço muito alto, né? Então, uma das emergências econômicas da expansão marítima era se pegar a mercadoria lá na fonte, que eram as Índias. Só que, vocês podem perguntar, ué, professor, por que eles também não faziam a mesma coisa que os comerciantes italianos, principalmente Portugal, né, que tinha já bastante sabiam navegar, navegadores tinham bastante experiência com navegação, né, já navegavam ali para o Mar do Norte. Por que eles não navegavam para pegar fazer a mesma coisa que as cidades italianas? Porque na época, quando o negócio era você primeiro descobrir uma rota comercial. Quando o país ou cidade descobriu uma rota comercial, elas protegiam essa rota comercial. Então eles pegavam, descobriam, conseguiam mapear, eles iam colocando canhões, por exemplo, em ilhas tal, para até mesmo afundar outros que ousassem
explorar essa rota comercial. O vídeo está ficando muito longo, vou fazer um outro vídeo bem curtinho para a gente terminar essa explicação, tá?